A paz de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, esteja no coração de todos que assistiram esse vídeo. Meus irmãos, eu vou comentar aqui com vocês hoje do primeiro capítulo do Evangelho de João. Eu não vou ler aqui, que a minha vista não está muito boa, mas eu vou falar o que está escrito. Aqui o apóstolo João diz que Jesus Cristo é a palavra de Deus. Ele é o próprio Deus, ele é a palavra de Deus. Que Deus nunca apareceu para homem nenhum, mas enviou seu Filho, o unigênito, que desde o princípio está com Deus, né? Como a palavra de Deus na terra. Então Deus enviou o Filho dele, o Cristo, o Messias prometido para a nação de Israel, né? Para salvar a nação de Israel e todos aqueles que nele crê. Então João dá testemunho. Você que está assistindo esse vídeo, que quer ser salvo, quer seguir a verdade, conhecer a verdade da palavra de Deus, para você seguir a verdade e ser salvo, leia tudo aqui que fala no capítulo 1 do Evangelho de João. Leia o capítulo 1 inteiro, que você vai ver o que aconteceu no início do cristianismo dos seguidores de Jesus Cristo, certo? Tudo que o apóstolo João fala a respeito de Jesus, depois Jesus, né, pessoas seguindo Jesus, discípulos de João Batista seguindo Jesus. Então vocês vão ver João Batista falando que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dizendo que ele é o que batiza, que João Batista perguntava para João Batista: você não é o Messias, você não é um dos profetas, por que você batiza? Ele falou: eu sou aquele que está escrito lá em Isaías, né, que diz, né, eis que eu envio o meu anjo na frente do Senhor para vos endireitar o seu caminho. Então João Batista veio para estar batizando com água. Ele disse: eu batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo. E foi dito, aquele que me enviou a batizar com água, no caso Deus, né, disse para João Batista: João Batista, aquele a quem você ver o Espírito pousar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E João Batista disse: eu vi o Espírito pousar sobre ele, né, sobre Jesus, e ele é o que batiza com o Espírito Santo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista dando testemunho de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o que nós estamos falando? Eu tenho já um amigo aqui que a gente está sempre conversando. Amigo, assim, carnal, né? Porque a gente, obediência da palavra de Deus, ele praticamente está condenado dentro do entendimento que o Espírito Santo me dá. Por quê? Para começar, ele nega a existência do Espírito Santo. Já está pecando contra o Espírito Santo. E a Bíblia diz que quem pecar contra o Espírito Santo não tem salvação. Nega o Novo Testamento inteiro. Diz que o Novo Testamento foi escrito pela Igreja Romana, pela Igreja Católica, que não tem nada de Deus aí, que é coisa inventada, isso, aquilo. Então, quer dizer, tudo que os apóstolos falou, tudo que os 4 evangelistas escreveu aqui no Novo Testamento, ele diz que é mentira, Apocalipse, tudo. Ele fala que tudo isso foi coisa inventada pela Igreja Católica. Então, quer dizer, ele quer seguir a lei, seguir o judaísmo. Né? Aqui o apóstolo Paulo narra, os outros apóstolos narram da perseguição que eles tiveram dos judeus, né? Por eles crerem em Jesus Cristo como o Messias prometido, né, o Salvador. E o judeu, o sacerdote levita, por inveja de Jesus Cristo,
que eles não conseguiam fazer os milagres, as curas que Jesus Cristo fazia, começaram a se levantar contra Jesus e contra todos aqueles que acreditavam. Mas tudo isso já era bíblico, né? Já estava escrito pelos profetas que ia acontecer todas essas coisas, né? Com Jesus Cristo, né? Ele ia ser crucificado por amor a nós, por amor ao mundo, né? Então tudo já estava escrito que ia acontecer. Então, por essa razão, meus irmãos, esse conhecido, esse amigo, né, ele disse que me estima que ele é um irmão, porque ele não tem irmão, ele é o filho único do pai e da mãe que já faleceram, ele é um ano mais novo que eu. Então, um sábado agora, nós estivemos conversando, nós estamos na segunda-feira aqui. Sábado nós estivemos conversando aqui, mais de 1 hora e pouco, tentando mostrar para ele que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio para nos dar a salvação, mas não adianta. Ele deixou, pegou pela internet, por intermédio de TV e outras coisas a mais, o judaísmo, os judeus dando ensinamento contra Jesus Cristo, contra o Novo Testamento. E ele segue esses judeus mentirosos que desde a época de Jesus Cristo, né? Já se levantaram contra Jesus Cristo, não aceitando Jesus Cristo. Até hoje tem descendência daqueles primeiros lá fazendo a mesma coisa. Então, meus irmãos, o que nós vamos fazer? Um é escolhido para a salvação e outros são escolhidos para a condenação. Está escrito lá no Velho Testamento, tem coisa do Velho Testamento nós temos que falar, né? Porque é necessário falar. Lá do livro da lei, quando lá de Moisés, que Moisés foi enviado por Deus lá para o Egito para libertar a nação de Israel que estava sendo escrava no Egito. E Deus disse que ele tinha feito o faraó, levantado o faraó lá, aquele faraó lá, né? Que era considerado até como se fosse irmão, né? O caso até sobrinho de Moisés, no caso, porque Moisés era considerado como filho da filha de faraó. E aquele lá era filho de faraó, né? Em seguida ele era tio, no caso de Moisés ali, mas os dois na mesma idade, praticamente. Dá para se entender isso. Então, fala na Bíblia agora, não me recordo qual dos livros lá do Velho Testamento que fala isso. Que Deus disse que ele levantou o faraó para fazer tudo aquilo que fez com a nação de Israel, escravizando a nação de Israel, para que Deus pudesse mostrar o poder de Deus em Faraó. Então, quer dizer, Deus levanta a pessoa ruim para poder mostrar o poder dele naquela pessoa ruim. O poder que ele tem. Essa pessoa que eu estou falando aí, Deus me usou para fazer coisas boas para ele, certo? Ele viu acontecer aquilo que eu fiz, falei, aconteceu, tudo certinho, né? Mas mesmo vendo e ouvindo tudo que aconteceu com ele não aceita. Ele fala que não, porque ele estava com a mãe dele na UTI. Só tinha a mãe dele, o pai já tinha falecido. E ele ali chegou no meu comércio de casca perto da casa dele, que eu tinha na época, um dia à tarde, chorando, que tinha acabado de chegar do hospital. Chegou lá, foi conversar comigo, lá no depósito de gás, começou a chorar. E dizer, Carlos, eu vou perder minha mãe. O médico do coração, né, chamado Catalgo. O doutor Catalgo falou que não tem mais solução para minha mãe, que o coração dela está muito fraco, que lá da UTI ela só vai sair do cemitério, que não tem condições de recuperar mais ela. A mãe dela era mulher de uns 80 e poucos anos. Eu fui e falei para ele assim, que
você vai amanhã visitar sua mãe? Ele falou, vou todo dia, vou lá. Amanhã eu vou lá. Era na quarta-feira, na quinta-feira. Aí você, amanhã eu vou lá, que... né? Vou às 3 horas da tarde, eu vou lá visitar minha mãe. Falei, então você passa aqui que eu vou junto com você. Eu vou lá fazer uma visita para sua mãe. Então, ele saiu tudo, eu vou junto com você lá visitar sua mãe, eu vou orar para sua mãe vai sair daquele UTI. Ah, a doutora Catarina já falou que ela está no fim. Bom, o que acontece? Na quinta-feira eu fui junto com ele. Ele chega lá, o médico estava lá no UTI, o médico saiu de dentro do UTI, ele foi conversar com o médico meio do lado, eu fui no vidro lá do UTI, que tá a visão das pessoas que estão lá dentro, né? Que a gente vê por intermédio de um vídeo as pessoas que estão dentro da sala do UTI. Orei e pedi para Deus, tira, falei o nome da mãe dele, falei, tira a dona Ervira daí, que é a mãe dele, né? Para que ela vá para casa e confessa os pecados dela para o filho, conta tudo o que está acontecendo, aí depois que ela se livrar dos pecados dela, confessar tudo para o filho do que ela sabe, do que está acontecendo, e do que ela fez no passado, então aí vou sortear a vida dela. Eu fiz essa oração na quinta, na sexta-feira, à tarde, o médico foi lá, tirou a mãe dele do UTI, o coração dela melhorou, tirou ela do UTI, levou para o quarto na sexta-feira à tarde, passou a noite da sexta-feira no quarto, no sábado de manhã já deram alta, ligaram para ele buscar a mãe dele, que ela estava de alta para ir para casa. Coisa que 3 dias antes o médico tinha falado que não tinha solução. Eu orei e Deus ouviu a minha oração, tirou a mãe dele lá do UTI. A mãe dele chegou na casa dele, falou assim para o neto dela, né? Que é filho desse irmão aí. Falou para o neto dela, que está adolescente, vai chamar o Carlos lá no depósito de gás que eu preciso conversar com ele. Esse neto veio lá me chamando no depósito de gás. Vai, então você fica aqui no depósito de gás, olhando o depósito de gás para mim, enquanto eu vou lá conversar com sua avó, ver o que sua avó quer. Cheguei lá, na casa dele, que era meio quarteirão de distância. A mãe dele mandou eu entrar no quarto, que ela estava lá na cama, entrei, ela falou, tranca a porta por dentro, ela falou assim para mim, eu vou confessar aqui para o meu filho tudo que eu fiz na minha vida e tudo que está acontecendo aqui na nossa família aqui. Contar tudo para ele, né? Tudo que está acontecendo. Deus moveu meu coração para mim contar tudo para ele. Justamente o que eu tinha pedido em oração para Deus, ela veio e falou para mim. E você conforta ele, não deixa ele fazer coisas erradas. Você ajuda ele a suportar tudo que eu vou contar para ele. Por isso eu te chamei aqui para você ajudar eu. Eu vou contar tudo para ele, não, né? Ele vai ficar desesperado de saber tudo que ele vai ficar sabendo. Você ajuda, segura ele, conforta ele para ele não fazer loucura. Eu não vou falar o que foi que a mãe dele falou aqui agora, né? Para mim. Mas eu sabia de tudo o que acontecia na família deles. Então é o seguinte, meus irmãos. Mesmo com tudo isso que aconteceu, ele não aceita que eu sou um escolhido de Deus, que eu sou um servo de Deus, que Deus me usa, né? Para orientar, aconselhar as pessoas. Ele não aceita, fica debatendo, e não aceita a palavra. Olha, meu irmão, tudo que aconteceu com ele depois que a mãe dele confessou para ele quem era ela, o que ela tinha feito, o que estava acontecendo ali na casa. Esse rapaz pesava uns 90 quilos, foi emagrecendo, ficou magro, acho que passou a pesar uns 60 quilos. Com aquilo na cabeça que a mãe tinha contado e querendo fazer coisas erradas. Olha, deu trabalho para segurar ele, viu? Por intermédio de conselho, orientação,
pelo Espírito Santo, conseguimos tirar da cabeça dele e eu, e mais um outro irmão meu aqui que já faleceu, tirar da cabeça dele as loucuras que ele queria fazer. Então, meus irmãos, todas essas coisas acontecem, sabe? E esse rapazinho aqui agora entrou no judaísmo, porque o Espírito Santo libertou ele dessa loucura, em vez de aceitar Jesus Cristo, né? E coitado, não, virou contra Jesus Cristo, virou contra a palavra de Deus, segue judaísmo mentiroso, ensinamento mentiroso de pessoa que segue lá a doutrina do judaísmo lá, do judeu lá, certo, meu irmão? Daquele judeu que não se converteram e não aceitaram Jesus Cristo na época e nem aceita até agora. Então, assim, medita na Sagrada Escritura, que pega o primeiro capítulo do Evangelho de João e lê o primeiro capítulo inteirinho do Evangelho de João, que vocês vão ouvir, vai ler aqui, vai ficar sabendo de muitas coisas que vai ajudar você a crescer na fé em Jesus Cristo. Amém? Que a paz de Cristo Jesus vos conforte, vos oriente, vos ensine, né? E vos guarde e vos proteja todos os dias que Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, vos conceder sobre a face da terra. Amém. Se inscreva no canal que pra mim, aqui, né, tem aí a palavrinha escrita aí no canal meu aí que você está assistindo. Se inscreva que vai me ajudar, compartilhe com outras pessoas que vocês vão me ajudar aqui no canal. Certo? Estou com 257 mil pessoas me seguindo. Até poderia dizer que eu estou mentindo aqui porque falta 100 pessoas, mas com esse vídeo de hoje, essas 100 pessoas interam 257. Está 256.900. Mas esse vídeo aqui chega no 257 mil. Estou com 1.006 seguidores seguindo os vídeos que eu gravo. Então, para vocês verem que estão conferindo dentro da Sagrada Escritura aquilo que eu falo, né? E estão vendo que eu tenho dado ensinamento da verdade por intermédio do Espírito Santo na minha vida. Amém? Que a paz de Cristo Jesus, mais uma vez eu digo, esteja no coração de todos.